Então, irmãos, hoje nós consideraremos o estudo número 51, que tem o seguinte tema: Continue a escutar a voz de Jesus. Provavelmente nos lembramos que na última semana nós vimos o que significa escutar a voz do nosso bom pastor, que envolve seguir as suas instruções, seguir o seu modelo. E nós falamos na semana passada de duas coisas que nós queremos evitar, que Jesus, o nosso pastor, nos ensinou: ficar ansiosos por coisas materiais e também julgar outros. Hoje nós vamos falar de duas coisas que Jesus nos ensinou a fazer, que nós queremos fazer: manter a paz com os nossos irmãos e também entrarmos pelo portão estreito, que leva à vida eterna. Mas há desafios ao fazermos isso. Quais são esses desafios e como lidar com eles? Vai ser muito bom estudarmos essa informação. Fiquem à vontade para dar os seus comentários. Isso vai contribuir para um estudo bem animado, bem proveitoso. O irmão André é o nosso leitor para esse estudo. Podemos iniciar então, por favor, irmão André, antes apenas citando o texto básico, Mateus 17:5. Este é o meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Escutem. Agora sim, André, parágrafo 1 e 2, por favor. Logo depois da Páscoa do ano 32 depois de Cristo, os apóstolos Pedro, Tiago e João viram uma coisa impressionante. Em uma montanha bem alta, provavelmente em algum lugar do Monte Hermon, Jesus foi transfigurado na frente deles. A Bíblia diz: seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brilhantes como a luz. Pouco antes da visão acabar, os apóstolos ouviram Deus dizer: este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo, escutem-no. Aqueles 3 apóstolos fizeram exatamente isso. Durante toda a sua vida, eles provaram vez após vez que escutavam a voz de Jesus. Nós queremos imitar o exemplo deles. No último estudo, nós vimos que escutar a voz de Jesus envolve parar de fazer certas coisas. E neste estudo, vamos ver 2 coisas que Jesus disse que devemos fazer. Obrigado. Então, a pergunta A: o que Deus disse para Pedro, Tiago e João fazerem? Será que eles obedeceram? Vamos iniciar com a irmã Laís, por favor. Em Mateus, capítulo 17, do 1 ao 4, ali mostra a ocasião da transfiguração de Jesus, que Pedro, Tiago e João, eles presenciaram. E antes dessa visão acabar, eles ouviram a voz do próprio Jeová dizendo: este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Escutem-no. Obrigado. Por favor, irmão Ezequiel. E, na verdade, podemos dizer que eles obedeceram, aplicaram essa exortação, fizeram isso, obedeceram, escutaram a voz de Jesus. Por quê? Porque durante toda a vida deles, eles provaram, vez após vez, em várias ocasiões, de que escutaram a voz de Jesus. Ótimo. Muito obrigado, Ezequiel. O que vamos ver neste estudo? Por favor, irmã Rita. Vamos ver 2 coisas que Jesus disse que devemos fazer. Excelente, muito obrigado. Então vamos analisar a primeira delas. Entrem pelo portão estreito. Parágrafo 3, mas antes o André lerá Mateus 7, 13 e 14, por favor, André. Em seguida o parágrafo. Entrem pelo portão estreito, porque largo é o portão e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, e muitos entram por ele. Ao passo que estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos a acham. O parágrafo diz: veja que Jesus falou de 2 portões diferentes, e cada um dava para uma estrada. Uma delas é espaçosa, e a outra é apertada. Não existe uma terceira estrada, apenas 2, e cada um de nós tem que escolher qual vai ser a nossa estrada. Essa é a decisão mais importante que existe. Nossa vida eterna depende disso. Então, de acordo com Mateus 7, 13 e 14, o que devemos fazer? Irmã Carla, por favor. Então, nesse texto, Jesus falou de 2 portões diferentes e cada um deles dava para uma estrada. Uma espaçosa, outra apertada. E cabe a nós decidir qual que vamos escolher. Ótimo. Muito bom. Irmão Ailton? E essa escolha é muito importante. Porque, como diz aqui, a nossa vida eterna depende dessa escolha. Então, se Jesus deixou claro, que só tem 2, então não tem 2 verdades, tem apenas uma verdade. Esse está no caminho estreito que leva à vida eterna. Então, precisamos fazer a decisão certa.
Ótimo, excelente. Então vamos analisar o que está envolvido nela, né? No parágrafo 4, por favor, André. Não podemos esquecer que as duas estradas são bem diferentes. A maioria das pessoas escolhe a estrada espaçosa porque é mais fácil viajar nela. É triste ver que muitas dessas pessoas preferem continuar nessa estrada e fazer o que a maioria está fazendo. Mas elas não percebem que essa estrada é de Satanás e que o único lugar que ela leva é a morte. Como é a estrada espaçosa? Irmã Dagmar? É aquela que é fácil, né? Não exige muito trabalho. Aliás, aqui em 1 Coríntios 6, 9 e 10, então menciona os problemas, o que a pessoa faz. Então, ali fala que aqueles que não iriam herdar o reino de Deus, então é uma vida totalmente diferente daquela que Jeová quer para nós. Então, por isso, já que ela é espaçosa, ela é larga, não precisa fazer nada, o fim dela é, de acordo com o dono dela, que é Satanás, é a destruição. Excelente, Dag. Muito obrigado. Irmão André? E é interessante, às vezes a gente pode escolher um destino para ir, e existem duas estradas que vão para lá, né? Talvez uma pouco mais longa, um pouco mais curta, uma duplicada, outra mais simples. Aqui não, aqui deixa claro que são estradas totalmente diferentes, que levam a destinos diferentes. E os donos delas, para começar, já são diferentes, né? Estamos vendo aqui que o dono dessa estrada espaçosa é Satanás, e o lugar para onde ela leva, como comentou bem a irmã Dagmar, é a morte. Excelente. Muito obrigado. Parágrafo 5, por favor, André. Mas a estrada apertada é bem diferente. Jesus disse que poucos conseguem encontrar essa estrada. Por quê? Por causa dos falsos profetas. Em Mateus 7,15, Jesus alertou seus seguidores para tomarem cuidado com eles. Algumas pessoas calculam que existem milhares de religiões diferentes e quase todas dizem que ensinam a verdade. Por causa disso, milhões de pessoas ficam confusas com o que as religiões ensinam e acabam desistindo de procurar a religião verdadeira. Mas é possível sim encontrar a estrada que leva à vida. Jesus disse: "Se vocês permanecerem nas minhas palavras, são realmente meus discípulos. Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará." Se você encontrou o caminho da verdade e decidiu não seguir a maioria, você está de parabéns. Você estudou bastante a Bíblia para aprender o que Deus espera que você faça e começou a escutar a voz de Jesus. Por exemplo, você aprendeu que, para agradar a Jeová, é preciso rejeitar os ensinos da religião falsa e parar de comemorar feriados que têm origem pagã. Com certeza, você também percebeu que pode ser bem difícil abandonar essas coisas e fazer o que Jeová pede. Talvez não tenha sido fácil para você fazer algumas mudanças. Mesmo assim, você não desistiu porque você ama o seu pai Jeová e quer alegrar o coração dele. Com certeza, Jeová está muito orgulhoso de você. O que é preciso fazer para encontrar a estrada apertada e poder viajar por ela? Irmã Ohana? Não desistir, né? É se esforçar para encontrar essa estrada apertada, essa estrada que leva à vida, né? Procurar a religião verdadeira. Jesus disse, aqui em João 8, 31, 32, que se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês conhecerão a verdade. Então, ao estudar, conhecer o que Deus espera que se faça e continuar a escutar a voz de Jesus desse jeito, é possível encontrar essa estrada apertada. Muito obrigado, irmã Ohana. Irmão Sidney, por favor. E para a gente permanecer nessa estrada apertada, com certeza exige muito esforço, porque são muitos os desafios. Por exemplo, lá em Mateus 10, 34 ao 36, Jesus disse que enfrentaríamos oposição até mesmo de familiares. E sabemos que outras pessoas se opõem, mas com certeza o esforço que cada um de nós fazermos para continuar escutando a voz de Jesus, vamos ser ricamente abençoados por Jeová. Ótimo. Irmão Ricardo? E parece que andar na estrada apertada, a tônica é esforço, né? Porque se a gente quiser andar na estrada espaçosa,
A gente só precisa deixar a nossa imperfeição nos levar, né? A nossa tendência é fazer o que é errado, né? Agora, lutar contra as nossas imperfeições, né? Às vezes, lutar contra a pressão de outros, isso é difícil, exige esforço, né? Por isso que essa estrada é apertada, mas o resultado final é muito melhor, né? Muito bom ponto. Obrigado, Ricardo. Irmão Jesus? E pelas palavras de Jesus em Mateus 7,15, parece que até encontrar a estrada exige esforço. Não está aberta, exposta aí, tão simples de encontrar como a estrada larga, né, e espaçosa. Jesus provavelmente usou o mesmo contraste de uma estrada larga com outra estreita. Aqui falou ou fez o contraste entre profetas verdadeiros, profetas falsos, ovelhas e lobos, o que mais? Exatamente, ovelhas e lobos, né? Então, a ideia para encontrar a estrada que conduz à vida é não se deixar distrair pelos lobos, pelos falsos profetas, pela religião falsa e escutar apenas o que Jesus disse e seguir. Muito obrigado, Jesus. Excelentes comentários, irmãos. Vamos continuar analisando, então, agora como continuar na estrada apertada, né? O parágrafo 6, por favor, André. O que vai nos ajudar a continuar andando pela estrada apertada? Pense no seguinte: algumas estradas apertadas que ficam em lugares altos, como montanhas, usam uma mureta de proteção que dá segurança ao motorista. Se não fosse por essas muretas, o motorista poderia acabar saindo da estrada e sofrer um acidente. Com certeza, ninguém iria dizer que essas muretas não servem para nada e só atrapalham. Da mesma forma, os padrões de Jeová encontrados na Bíblia são como uma mureta. Eles servem de proteção e nos ajudam a continuar na estrada apertada. Vamos ler o Salmo 119, 9, 10, 45 e 133. Quem poderia nos ajudar com a leitura desses 4 versículos? A irmã Viviane. Como um jovem pode manter puro o seu caminho? Por estar vigilante e agir de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. 45. E vou andar por um lugar seguro, pois busco as tuas ordens. 133. Guia os meus passos em segurança, com a tua declaração, que nenhum mal me domine. Obrigado. Então, de acordo com esses versículos, o que vai nos ajudar a continuar na estrada apertada? A irmã Débora, por favor. Então, esse salmo mostrou que devemos sempre buscar ajuda na palavra de Deus e deixar que ela toque o nosso coração. E quando buscamos a ajuda de Jeová, Ele pode guiar nossos passos para que obedeçamos os seus padrões, que servem de proteção, assim como uma mureta numa estrada. Ótimo, muito obrigado. Irmã Rosalia, por favor. E aquí os textos no Salmo falan iso porque indican andar en un lugar seguro e entón lo compara con buscar túas órdenes, dice el 45. El 133 fala guía os meus pasos en seguranza. Como así? Pela túa declaración. Entón, con certeza, os padrões de Jeová nos ayudan a ficar seguros en noso camiñar pola estrada estreita. Ótimo, muito obrigado por citar os textos, irmã Rosalia. Então, ao invés de nós encararmos, né, irmãos, as diretrizes de Jeová como restritivas, como uma gaiola, qual que deve ser o nosso conceito mesmo? Talvez podem usar parte dessa gravura. Por favor, irmão Ezequiel. É que, na verdade, esses padrões que Jeová estabelece, que nós encontramos na Bíblia, servem de proteção para nós. Assim como a mureta, né? Ninguém vai falar que essa mureta está atrapalhando o fluxo do carro. Não, ela vai ajudar, porque se o motorista perder o controle por algum motivo, a mureta talvez ele vai encostar ali e não vai sofrer um acidente. Então, é para proteção. Então, assim também são os padrões que encontramos na Bíblia. Vai nos proteger para continuarmos andando nessa estrada que é apertada. Ótimo. Irmã Kate? E aproveitando a imagem, mostra alguns perigos das quais a gente é protegido quando a gente fica bem dentro dessa estrada, né? Então, fala da pornografia, mostra a pornografia,
a imoralidade, né? Companhias que nos incentivam a fazer coisas erradas. Então, isso mostra que, assim como um bom motorista, ele não dirige colado na mureta, né? Ele mantém até uma distância segura, porque ele quer ter certeza que ele não vai se machucar. Então, a gente também, se a gente ficar bem dentro dos padrões de Jeová, a gente não vai chegar perto da pornografia nem da imoralidade. Excelente, muito obrigado. Vamos continuar falando sobre esse ponto, agora no parágrafo 8, parágrafo 7. Se você é jovem, tem a sensação às vezes de que os padrões de Jeová são exagerados e não deixam você fazer nada? É exatamente isso que Satanás quer que você pense, que seria melhor estar na estrada espaçosa, onde todo mundo pode fazer o que quer. Ele quer que você tenha a impressão de que não está aproveitando a vida. Para fazer você pensar assim, ele usa os seus colegas de escola e a internet. Satanás quer que você pense que servir a Jeová só está atrapalhando a sua vida. Mas não se esqueça, Satanás não quer que você descubra o que te espera no fim da estrada espaçosa. Já o nosso Deus, Jeová, é bem diferente. Ele quer que você enxergue a vida maravilhosa que você vai ter se continuar andando na estrada da vida. Por que os jovens não devem pensar que é melhor estar na estrada espaçosa? Irmã Laís, por favor. Porque esse tipo de pensamento é exatamente o que Satanás quer que os jovens tenham, que seria melhor estar na estrada espaçosa, onde cada um faz o que quer. Mas, na verdade, Satanás, ele quer nos atrapalhar a servir a Jeová, né? Que Jeová, ele menciona que a estrada estreita, ela vai nos conduzir à vida eterna. Mas Satanás, ele tenta nos distrair, dizendo que a estrada espaçosa é algo bom, mas, na verdade, ela está nos conduzindo à morte. E pressão de colegas e internet pode fazer com que a gente acabe deixando se distrair pelos falsos atrativos da estrada larga, mas que, na verdade, vai nos conduzir para a morte. Muito obrigado, Laís. Irmão Ricardo? Pegando uma carona no comentário da Laís sobre a internet, né? Às vezes, hoje, muitos jovens, eles postam a sua vida, né, em redes sociais. Eles colocam lá alguns momentos onde estão festejando, vivendo uma vida imoral, né? E apresentam que estão felizes, né? Mas eles não postam ali nas redes sociais o resultado disso depois, né? A depressão que eles sentem, a vida vazia que eles vivem, né? E às vezes o jovem cristão pode ser influenciado por olhar esse post, ou ver essas informações e achar que aquela vida é boa, né? E assim como o diabo que não mostra o final da estrada que conduz à morte, né? Ele não diz esse final para eles, às vezes esses posts também não aparecem, né? Então precisamos tomar muito cuidado para não ficarmos com vontade, né, de fazer esse tipo de coisa e nos desviarmos do caminho estreito, né? Ótimo, muito obrigado. Irmão Ailton? E essa brochura sobre as perguntas, né? 10 perguntas que os jovens, aqui na nota, né? Que podem fazer a si mesmos. Aí traz um artigo na pergunta número 6, como enfrentar a pressão para fazer o que é errado. Faz um comentário interessante, né? Parece que os jovens que fumam maconha, outras drogas, ou fazem coisas erradas, eles estão fazendo aquilo de livre e espontânea vontade, porque querem e tal. Mas, na realidade, eles também estavam sob pressão. Eles fizeram isso influenciados por outros, mal intencionados também. Então, é como o Ricardo comentou, Satanás ele não quer mostrar o final da história. Jeová não mostra todo o final da história. Olha, o que vai acontecer com você, se você for pela estrada espaçosa, vai ser a morte. Agora, se você for pelo caminho estreito, você vai receber a vida eterna. Então, o jovem cristão, quando toma a decisão de não aceitar essa pressão e resistir a ela, ele está fazendo a escolha dele, pessoal, não está sendo influenciado por outros. Ótimo, muito obrigado, irmão Ailton, por citar as referências da nota. Aliás, artigos excelentes, né? Essa brochura é uma ferramenta maravilhosa que Jeová providenciou para os jovens, né? Para os pais também. Queremos fazer bom uso dela. Vamos ver um exemplo na prática de como isso aconteceu. Parágrafo 8. Veja o que aconteceu com um irmão chamado Olaf. Ele sofria muita pressão para fazer sexo com algumas meninas da escola. Quando ele explicou que as testemunhas de Jeová vivem de acordo com o que a Bíblia ensina, algumas meninas da sala dele encararam isso como um desafio. Elas faziam de tudo para tentar convencer Olaf a fazer sexo com elas. Mas ele continuou firme e não cedeu à tentação.
E esse não foi o único desafio que ele enfrentou. Olaf diz: meus professores tentaram me convencer que eu tinha que fazer faculdade, porque só assim as pessoas iam me respeitar e eu ia conseguir me tornar alguém na vida. O que ajudou Olaf a passar por tudo isso? Ele diz: eu fiz bastante amizade com os irmãos da congregação. Eles eram como uma família para mim. Eu também comecei a estudar mais a Bíblia, e quanto mais eu estudava, mais certeza eu tinha de que essa era a verdade. Daí eu decidi me batizar e servir a Jeová. O que os jovens podem aprender do que aconteceu com Olaf? A irmã Carla? Que a gente não vai vencer uma tentação sozinho, né? Então foi isso que esse jovem fez. Ele fez bastante amizade com os irmãos da congregação, teve boas influências, ele se achegou a eles, ele começou a estudar, se achegar mais a Jeová, e isso ajudou a tomar uma boa decisão, que foi o batismo. Muito obrigado. Irmão André? Uma das coisas que ele fez, e a principal, que é mostrada também naquela imagem, é que ele intensificou o estudo dele da Bíblia. Então ele se aproximou de Jeová e dos seus padrões. Isso deu forças para ele vencer aqueles desafios. Ótimo. Muito bom. Vamos passar então para o parágrafo 9, por favor, André. Satanás quer que você saia da estrada que leva à vida e viaje pela estrada que a maioria escolhe, a estrada espaçosa que conduz à destruição. Mas nós estamos decididos a continuar escutando a voz de Jesus e continuar andando na estrada apertada, que serve como proteção para nós. Vamos ver agora outra coisa que Jesus disse que devemos fazer. O que precisamos fazer se quisermos continuar na estrada apertada? Por favor, irmã Viviane. Então, queremos estar decididos a continuar escutando a voz de Jesus e continuar andando na estrada apertada que serve como proteção para nós. Muito obrigado. Então, esse foi o primeiro ponto alto do nosso estudo, não é, irmãos? A primeira diretriz, o primeiro conselho que Jesus nos deu para entrarmos no portão estreito, não é? Nessa estrada estreita que vai nos levar à vida eterna. Vamos analisar agora a segunda coisa, né, que ele falou para fazermos, que vamos considerar hoje: faça as pazes com o seu irmão. O irmão André vai começar lendo Mateus 5, 23 e 24 e depois o parágrafo, por favor. Então, se você levar a sua dádiva ao altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua dádiva ali, na frente do altar, e vá. Faça primeiro as pazes com seu irmão, então volte e ofereça a sua dádiva. O parágrafo diz: Jesus fala nesse texto de uma parte muito importante da adoração dos judeus. Tente imaginar alguém no templo, pronto para entregar ao sacerdote um animal como sacrifício. Mas ele lembra que alguém está magoado com ele. Então ele deixa o sacrifício ali mesmo e vai atrás do seu irmão. Por que ele faz isso? Porque havia uma coisa ainda mais importante do que oferecer um sacrifício a Jeová. Jesus deixou bem claro isso quando disse: faça primeiro as pazes com o seu irmão. De acordo com Mateus 5, 23 e 24, o que Jesus disse que devemos fazer? A irmã Ohana, por favor. Conforme a ilustração, mostra que devemos, antes de deixar algum sacrifício a Deus, antes de oferecer um sacrifício, o mais importante é estar em paz com os nossos irmãos. Muito obrigado, irmã Ohana. Irmão Jesus? Claro, aqueles sacrifícios a Jeová naquela época tinham alguns significados. Por exemplo, os israelitas ofereciam esses sacrifícios para pedir perdão a Jeová, para reconhecer que eram imperfeitos perante de Jeová, para solicitar paz para Jeová com ele, né? Mas como poderia Jeová aceitar isso como um sacrifício sincero se depois estava brigado com seu irmão, né? Como pedir perdão para Jeová se não consegue perdoar a seu irmão ou restabelecer a paz, né, com seu irmão? Ou como solicitar a paz para com Jeová se não tem paz com o seu irmão, né? Então, para Jeová, com certeza, era importante que, além do sacrifício, também levássemos uma vida que demonstrasse
pues que esses sacrifícios eram sinceros, né? Então, para ele é mais importante primeiro fazer as pazes com um irmão, depois já oferecer sacrifícios. Muito bom, Jesus. Muito obrigado. Vamos ver um exemplo de alguém que fez isso, parágrafo 11. Uma situação que aconteceu na vida de Jacó pode nos ensinar uma lição importante sobre fazer as pazes. Depois de Jacó ter ficado 20 anos longe da terra em que nasceu, Jeová, por meio de um anjo, disse para Jacó voltar para lá. Mas havia um problema. Esaú, seu irmão mais velho. Jacó ficou aflito e com muito medo, achando que o seu irmão ainda tinha ódio dele e queria matá-lo. Mas como Jacó conseguiu fazer as pazes com seu irmão? Em primeiro lugar, ele fez uma oração para Jeová de todo o coração, falando sobre o assunto. Depois, ele foi bem generoso e mandou presentes para Esaú. Por fim, quando se encontrou com Esaú, ele fez questão de dar honra a ele. Jacó se curvou, não uma ou duas vezes, mas 7 vezes. Jacó conseguiu fazer as pazes com seu irmão porque foi humilde e mostrou respeito. Como Jacó conseguiu fazer as pazes com seu irmão? Manda Aguimar. Então, a gente pode imaginar, a pessoa mora num lugar e depois ele volta, trabalha no outro, mora naquele, depois ele volta para o seu lugar, mas lembra que tem alguma coisa que vai perturbar ele já fica com medo. É alguém que está com ódio dele e vai matar. Então, ele tem que fazer alguma coisa. Então, o que aconteceu aqui no caso de Jacó e Esaú mostra que foi algo assim bem tocante, porque às vezes nós já ouvimos expressões de pessoas dizendo assim, eu nunca vou perdoar a pessoa, eu nunca vou fazer isso. Então, Jacó, depois de 20 anos, volta para o seu lugar, para a sua terra, mas ele lembra assim, vou ter que fazer alguma coisa para meu irmão vai me pegar. Então, ele ora a Jeová, pede ajuda de Jeová. Então, a primeira coisa que ele fez, eu achei maravilhoso, porque ele se humilhou e mostrou respeito nesse sentido. Primeiro por Jeová, porque pediu ajuda de Jeová. E depois agiu. A generosidade dele em ir ao encontro do irmão dele, enfrentar o irmão, mas ele já foi generoso em mandar dádivas e explicar, não deu nem tempo dele explicar para o irmão dele. Mas o fato dele se ajoelhar 7 vezes, né, em frente ao irmão, mostra que ele mostrou muito respeito. Então, ele queria realmente o perdão do irmão. Ele não estava preocupado em quem errou, o que eu fiz, que não, perdoa e pronto, né? Então, foi algo assim maravilhoso, algo que nós também temos que enfrentar um dia na vida, que às vezes é coisa tão pequena que você falou com a pessoa, então você tem que enfrentar isso, resolver o problema, e ele resolveu o problema dele. Ótimo. Muito obrigado, irmã Dag. É realmente um excelente exemplo para nós, né? Irmã Kate, por favor. E a gente vê que Jeová sabia da situação e mesmo assim falou com ele para voltar. Então, muitas vezes é o caso também. Jeová sabe da situação em que não há paz, mas ele pede que a gente faça algo. Então, a gente realmente pode aprender com esse exemplo de Jacó. Irmão Ricardo, obrigado, Kate. E a gente vê aqui a aplicação das palavras de Jesus, né? Porque Jesus ele falou lá que se alguém tinha uma dádiva, ele tinha que ir atrás do irmão dele e resolver, né? A nota de estudo desse texto diz que talvez existiam milhares de pessoas lá em Jerusalém, né? A pessoa tinha que ir atrás e encontrar aquela pessoa, então exigia esforço, né? E no caso de Jacó, também exigiu esforço da parte dele para fazer as pazes, né? A gente pode pensar que um pouco antes desse episódio, Jacó teve de lutar com um anjo. Talvez ele estava sentindo aquela dor na coxa, né? E imaginar que esse homem idoso ainda se abaixou 7 vezes para demonstrar ali a sua humildade, né? E pedir perdão para o seu irmão. Então, nos ensina que talvez é necessário esforço mesmo para nós fazermos as pazes com os nossos irmãos, né? Muito obrigado, Ricardo. Podemos ver mais aplicações aqui no parágrafo 12. Nós podemos aprender uma lição importante de como Jacó fez as pazes com seu irmão. Ele foi humilde e pediu a ajuda de Jeová. Daí, Jacó fez a parte dele. Ele fez o melhor que pôde para que tudo ocorresse bem no encontro com seu irmão. Ao encontrar Esaú, Jacó não ficou tentando provar quem estava certo ou errado. O que Jacó queria era fazer as pazes com seu irmão. Esse era o objetivo dele. Como podemos imitar o exemplo de Jacó? O que podemos aprender com o exemplo de Jacó? Fique à vontade de usar a imagem também.
Podemos aprender com o exemplo dele. Por favor, irmão Ailton. A gente pode aprender bastante, né? Porque às vezes, quando tem uma diferença, a gente quer provar que nós não fomos culpados daquilo, né? Às vezes pode haver até uma discussão. Mas Jacó não ficou preocupado, né, em falar para Esaú, foi você que fez isso e tal, você me vendeu a primogenitura, justificar. Não, ele se humilhou, né, se inclinando 7 vezes, como a Dag falou, fez presentes para Esaú. E ele vinha com muitos homens lá, Esaú, né? Parece que ele realmente queria acertar contas. Mas isso quebrou esse orgulho de Esaú e ele abraçou e chorou com o irmão dele, fazendo as pazes. Então, nosso objetivo também é fazer as pazes com nossos irmãos. Ótimo. Lindo relato, não é, irmãos? Irmão Ezequiel? E esse aspecto aí que eu achei importante também, que foi mencionado que ele deu honra, fez questão de, antes de abordar o assunto, dar honra, deu alguns presentes. Então, isso indica que ele escolheu o melhor momento para poder fazer as pazes, né? Então, nós podemos pensar nisso, quando tivermos que fazer as pazes com alguém, fazer isso também, escolher o melhor momento para poder corrigir a situação. Ótimo. Nós podemos ver a imagem, algum outro ponto que alguém gostaria de destacar, embora está muito bem coberto, mas vamos ouvir ali a irmã Laís, por favor. Na imagem a gente vê Jacó se ajoelhando ali para Esaú. E isso mostra a humildade que ele tinha. E isso também nos ensina que Jacó, ele foi humilde para pedir a ajuda de Jeová, que ele reconhecia que aquela situação estava além do que ele podia fazer, precisava da intervenção de Jeová também. Então, Jacó, ele foi pacificador, ele levou a paz, ele não poupou esforço, né? Como os irmãos comentaram, ele estava com dor física, né? Pelo episódio anterior com o anjo à noite, não, além da dor física, o relato de Gênesis 32 mostra que ele sentia medo também, mas ele não deixou de agir, se tornou um pacificador e foi bem sucedido porque teve a ajuda de Jeová. Muito bom ponto, muito obrigado, irmã Laís, desculpa. Como fazer as pazes com os outros? Nós vamos ver agora aplicações que podemos seguir. Parágrafos 13 e 14, por favor, André. Se quisermos continuar andando na estrada da vida, precisamos manter a paz com nossos irmãos. Mas e se tivermos ofendido um irmão, o que devemos fazer? Seguindo o exemplo de Jacó, precisamos orar a Jeová. Podemos pedir a Jeová que nos ajude a fazer as pazes com nosso irmão. Precisamos também tirar tempo para pensar nas seguintes perguntas. Estou disposto a deixar meu orgulho de lado, ser humilde e pedir desculpas? Estou disposto a tomar a iniciativa de fazer as pazes e assim deixar Jeová e Jesus felizes comigo? Fazer essa autoanálise pode nos dar a força para escutar a voz de Jesus e, de modo humilde, procurar o nosso irmão para fazer as pazes. Assim, vamos conseguir imitar o exemplo de Jacó. O que devemos fazer se tivermos ofendido um irmão? Irmã Débora, por favor. Então, conforme diz Romanos 12, 18, devemos nos esforçar para ser pacíficos com todos. E como foi bem salientado até mesmo no discurso, isso é muito importante para nós termos a paz de Jeová. Por isso, nós devemos fazer tudo o que pudermos para manter a paz. E para isso precisamos orar a Jeová que nos ajude a fazer as pazes com os nossos irmãos. Excelente, muito obrigado. A irmã Rosalia? Y cuando oramos a Jehová sobre el asunto, estamos dando ya el primer paso, que es reconocer que es importante hacer las paces, que realmente vamos a orar a Jehová específicamente sobre ese asunto, vamos a raciocinar en la oración por qué deseamos hacerlo, por qué Él gosta de que hagamos las paces, y entonces ya nuestra mente fica espiritual y el siguiente paso, que es hablar con la persona, va a ser más fácil. Muito prático esse ponto, irmã Rosalia, muito obrigado. Vamos ver então, parágrafo 5, um outro ponto a respeito disso. Você já imaginou o que teria acontecido se Jacó tivesse mostrado orgulho ao se encontrar com Esaú? As coisas podiam ter sido bem diferentes. Então, quando formos fazer as pazes com o irmão, precisamos ser humildes. Provérbios 18, 19 diz: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e há disputas que são como as trancas de uma fortaleza.
Pedir desculpas com toda a humildade pode nos ajudar a abrir as trancas dessa fortaleza. Podemos ler Efésios 4, 2 e 3. Efésios 4, 2 e 3. A irmã Ohana, por favor. Com toda a humildade e brandura, com paciência, suportando uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente para manter a unidade do Espírito, no vínculo unificador da paz. Obrigado. Como fazer o que diz Efésios 4, 2 e 3 pode nos ajudar a fazer as pazes com nosso irmão? Irmão André? Efésios fala aqui de algumas qualidades indispensáveis, imprescindíveis para que possamos fazer isso. Aqui fala, em primeiro lugar, da humildade, brandura, temos paciência e o amor. Então, se nós aplicarmos isso, usarmos essas qualidades como essa força motriz para termos a coragem, como diz o parágrafo anterior, de tomar a iniciativa, nós, assim como Jacó, seremos bem-sucedidos ao fazermos as pazes com alguém que ou nos ofendeu ou que tenhamos ofendido. Obrigado. Irmã Kate? E a nota em Efésios 4, 2, em humildade, diz humildade mental. Então, essa palavra grega tem muito a ver com o jeito da gente pensar, de a gente se encarar, né? E essa parte é a mais difícil, é fazer com que a gente realmente sinta que a outra pessoa tem certa razão, mesmo quando a gente, de início, não ache, né, que ela tem razão. Mas se a gente conseguir pensar da forma de Jeová, a gente sempre vai ver que alguma razão a pessoa tem para ficar chateada e a gente tem o nosso papel para tentar resolver. E essa humildade mental é essencial para a paz. Ótimo. E às vezes como é que a pessoa está, segundo Provérbios 18 e 19? Bom, Ailton? Porque o texto fala que um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada e às vezes a disputa é como trancas de uma fortaleza. Às vezes a pessoa se fecha. A pessoa ofendida, depois ele não quer mais conversa com aquela outra, né? Dá o gelo, não cumprimenta mais e tal, e a pessoa quer falar com ela. Não, eu prefiro não falar. Então é muito triste isso, mas aí que tem a questão da humildade, aquele jeitinho, dar um presentinho como Jacó fez, né? Se ajoelhar, talvez não, né? Mas talvez a pessoa se humilha de outras formas, né? Então, assim, certamente vai conseguir derrubar essa muralha aí do orgulho de ambos os lados, né? Muito obrigado, irmão Ailton. Irmão Jesus? Como conseguir entrar dentro de uma cidade fortificada e trancada por dentro, né? Bom, se estivermos na estrada larga, o mundo faz um sítio aí por meses e joga bombas e destrói, né? Mas na estrada apertada onde nós estamos, Jesus está dizendo que não, que nós temos que tratar de convencer aos habitantes lá dentro a que eles abram de boa vontade e para manter a amizade, né? Claro, para isso nós precisamos essas qualidades de Efésios, né? Paciência, brandura, amor, paz, né? Para que, neste caso, o nosso irmão ofendido, ele abra de boa vontade o seu coração desde dentro e aceite nosso pedido de paz. Muito bom, irmão Jesus. Muito obrigado por essa meditação. Parágrafo 16, por favor, André. Precisamos pensar com cuidado não só no que vamos falar, mas em como vamos falar com o nosso irmão. Daí, quando estivermos prontos, precisamos procurar o irmão que está magoado e fazer de tudo para recuperar nossa amizade com ele. Pode ser que de início ele diga algumas coisas que não vamos gostar. Nessas horas, é fácil ficar com raiva e tentar nos defender. Mas fazer isso não vai ajudar em nada. Nunca se esqueça, fazer as pazes com seu irmão é muito mais importante do que provar quem está certo ou errado. No que mais precisamos pensar quando formos fazer as pazes com alguém e por quê? Irmã Débora, por favor. Então, devemos pensar que o nosso objetivo é preservar a paz e fazer de tudo para recuperar nossa amizade com o nosso irmão e não tentar provar quem está certo ou errado.
E quando lembramos do princípio de 1 Coríntios 6:7, facilitará pedirmos desculpa por um erro que alguém ache que cometemos com ele. Excelente, Débora, muito obrigado. A irmã Dagmar? Por isso, o modo em como vamos falar com a pessoa. Os parágrafos anteriores mencionaram que temos que pensar muito, orar muito a Jeová. Então, o modo como se fala também é que vai ajudar muito. Porque se a pessoa ir com uma bola, jogar uma bola na pessoa, depende do modo que ela vai jogar a bola, né? Uma bola, dependendo do modo, vai até matar a pessoa. E aí o parágrafo menciona, vai ficar com raiva, vai subir o furor tanto de um, tanto de outro, não vão resolver o problema. Então, o modo em que se fala é que vai ajudar muito, com a bênção de Jeová, a fazerem as pazes. Ótimo. Então, nosso foco não é provar quem está certo, né? É fazer as pazes. Talvez os irmãos se lembrem que, em nossas publicações, algumas vezes já citou a famosa expressão vitória de Pirro. Pirro foi um rei que ele venceu muitas batalhas. E uma grande batalha que ele lutou, ele venceu. Mas os soldados dele morreram tantos soldados que no fim conta-se que ele disse assim: mais uma vitória dessas e nós estaremos completamente arruinados. Aí, a partir daí, essa expressão vitória de Pirro passou a significar isso, né? Às vezes, uma pessoa quer tanto vencer uma batalha, mas ela acaba perdendo tanto que, na realidade, essa vitória é imaginária, né? Então, nós não queremos fazer isso como estamos bem aprendendo aqui nesse estudo, não é verdade, irmãos? Queremos usar a chave da humildade, do amor, orar a Jeová e sermos pacificadores, né? Vamos ver um exemplo disso no parágrafo 17. Um irmão chamado Gilbert teve que se esforçar bastante para fazer as pazes com alguém da família. Ele disse: eu tinha uma relação bem complicada com a minha filha. Eu fiquei mais de 2 anos tentando conversar com ela com calma e fazer as pazes. Toda vez que eu ia falar com a minha filha, eu orava antes. Eu já tentava me preparar mentalmente caso ela fosse grosseira comigo. Eu sabia que eu precisava estar pronto para perdoar. Aprendi que não valia a pena tentar provar que eu estava certo e que o meu dever era manter a paz. Gilbert conta qual foi o resultado disso. Hoje, eu me sinto em paz porque tenho um bom relacionamento com toda a minha família. O que você pode aprender com o exemplo de Gilberto? Irmã Carla, por favor. Bom, o que eu aprendi é que se eu for tentar fazer as pazes com alguém, pode ser que da primeira vez a pessoa não queira falar comigo. Da segunda, da terceira ou quarta. Na verdade, aqui ele ficou 2 anos tentando, né? Então, da minha parte, eu preciso fazer um esforço para resolver esse assunto. Então, lembrar de sempre orar para Jeová e se preparar mentalmente para aquela situação. Excelente. Se preparar mentalmente, como será que a gente pode fazer? Será que é pensar assim, não, como eu vou fazer, vai dar certo, ela vai ficar feliz que eu vou chegar lá e pedir desculpa? Será que o que seria prático, né? Como esse irmão fez, nós pensarmos. Irmão André. Que pode ser que isso não ocorra, não é uma matemática exata, né? Nesse caso. Sentimentos estão envolvidos. Eu fiquei pensando também em tudo que está sendo considerado aqui, que às vezes, imagine, mais de 2 anos tentando. Pode acontecer conosco também. Aqui, nesse momento, estamos tentando fazer as pazes com alguém na congregação. Talvez a gente nem goste de abrir a nossa câmera no Zoom, para que a pessoa nem nos veja. Ou se ela abre do lado de lá, ficamos ofendidos, alguma coisa parecida. Então, aqui o conselho é que vale a pena todo o esforço para recuperar a amizade com o nosso irmão. Nós não queremos fazer uma guerra fria, né? É melhor assim, ele lá, eu aqui, na minha, nós estamos indo bem. Não, não é isso que Jeová está dizendo. Nós temos que recuperar nossa amizade com o nosso irmão, se nós queremos ter paz com ele e com Deus. Excelente, é isso que o bom pastor nos pede, né? Irmão Ezequiel? Eu achei interessante que nessa experiência, né, como até a Carla mencionou, durante 2 anos ele, talvez fazendo essas tentativas, ia lá, e pode ser que em uma dessas ocasiões em que ele foi fazer essas tentativas com a filha, ela o ofendeu ainda mais. Mas ele disse que estava sempre disposto a perdoar. O objetivo dele nessas tentativas não era provar quem estava certo e quem estava errado, mas era estabelecer a paz, fazer as pazes. E o resultado foi esse aí que a gente viu, né? Depois ele agora diz que tem um bom relacionamento, não só com a filha, mas com toda a família. Excelente. Podemos ler os 2 últimos parágrafos, por favor, André. Se você percebeu que ofendeu um irmão, o que deve estar determinado a fazer?
Coloque em prática o conselho de Jesus e faça as pazes. Fale com Jeová sobre o assunto e confie na ajuda do Espírito Santo para manter a paz. Se você fizer isso, vai conseguir ser feliz e mostrar que realmente está escutando a voz de Jesus. É muito bom saber que Jeová, de modo amoroso, usa Jesus Cristo, o cabeça da congregação, para nos orientar na vida. Assim como os apóstolos Pedro, Tiago e João, devemos estar decididos a escutar a voz de Cristo. Neste estudo, vimos como podemos fazer as pazes com o irmão. Se fizermos isso e continuarmos na estrada apertada que leva à vida, poderemos ter muitas bênçãos agora e no futuro uma felicidade que nunca vai acabar. Muito obrigado, irmão André. Excelente leitura, contribuiu bastante para o nosso estudo. Se tivermos ofendido alguém, o que devemos estar determinados a fazer? E por quê? Irmão Sidney. Devemos estar determinados a colocar em prática o conselho de Jesus e fazer as pazes. Mais importante também é falar com Jeová sobre o assunto e confiar na ajuda do Espírito Santo para manter a paz. Devemos fazer isso porque isso vai resultar em felicidade, muitas bênçãos agora e para sempre. Muito obrigado, irmão Sidney. Irmão Jesus? Em harmonia com a conclusão do parágrafo 19, eu gostei do que disse a primeira frase do parágrafo 13. Aí diz que se quisermos continuar andando na estrada da vida, precisamos manter a paz com nossos irmãos. Em outras palavras, não é opcional fazer a paz ou manter a paz com nossos irmãos. Se nós não estamos em paz com todo mundo, é que não estamos na estrada apertada, estamos na espaçosa, na larga, né? Então não é opcional. Se queremos estar na estrada da vida, então temos que fazer as pazes com todo mundo. Por isso que estas palavras de Jesus enfatizam que todo esforço é necessário para manter a paz. Não importa quem tenha razão. Se queremos estar na estrada que vai dar na vida eterna, é necessário fazer as pazes com todos. Algo muito sério, né, irmão Jesus? Muito bom. Como é bom, não é, irmãos, nós sermos ensinados, instruídos por Jeová, né? Enquanto o mundo está em guerra, as pessoas ensinam ódio, preconceito, Jeová nos ensina, por meio de seu Filho, coisas tão bonitas como essa desse estudo. Um estudo excelente, né? Valeu a pena estarmos aqui e muito obrigado pelos excelentes comentários. Mas nós vamos poder agora recapitular 3 pontos, o que você aprendeu. Por que devemos escutar a voz de Jesus e continuar na estrada apertada? Irmã Ana, por favor. Porque essa é a estrada que leva à vida. E João 8, 31, 32 diz que se vocês conhecerão a verdade os libertará. Então, isso significa também que teremos liberdade, felicidade e um futuro, né? Então, não devemos desistir de encontrar essa estrada e permanecer nela escutando a voz de Jesus. Ótimo. Segunda pergunta, se ofendemos alguém, por que é importante fazer as pazes? Irmã Viviane, por favor. É importante para continuar nessa estrada da vida. Isso vai envolver humildade da nossa parte para recuperar a paz com o nosso irmão. Ótimo, muito bom. E por fim, que benefícios teremos se escutarmos a voz de Jesus? Irmã Rita. Manteremos a paz com nossos irmãos, continuaremos na estrada apertada que leva à vida e teremos muitas bênçãos da parte de Jeová. Excelente, Rita, muito obrigado. Então, irmãos, como nós vimos hoje, nossa determinação deve ser continuar a escutar a voz de Jesus. Foi Jeová quem disse isso, não é? Lá para Pedro, Tiago e João, Jeová falou, este é meu filho, amado, quem eu aprovo, escutem-no. Pedro, Tiago e João fizeram isso até o fim da vida deles. E hoje eles já receberam a recompensa deles e sabem o quão isso valeu a pena. Nós também, está muito próximo o nosso livramento. Então, nós queremos continuar nessa estrada que conduz a esse livramento, fazendo o nosso melhor, inclusive em mantermos a paz, né? Perdoando os nossos irmãos e buscando a paz quando, de alguma forma, ela foi estremecida. Muito obrigado a todos pelos excelentes comentários, foi um excelente estudo.